Amigos e amigas da TV Maracanã, eu sou Luciana Benevides e saúdo a todos em mais uma edição do programa Colóquio. E o colóquio de hoje está muito especial, pois a nossa convidada é uma verdadeira empreendedora da educação. Uma mulher que há muitos anos abraçou em Maracanaú o compromisso de educar com qualidade. Em 1983, fundou e até hoje administra com muito zelo o Colégio Carlos Lobo, conhecido popularmente pelo carinhoso nome de Lobinho. É claro que vocês já sabem de quem eu estou falando. A entrevistada é a nossa querida amiga, professora Valquíria Lobo. Professora Valquíria, muito obrigada por ter aceitado o convite para essa entrevista e seja bem-vinda à TV Maracanã. Certamente, para mim, é uma imensa satisfação estar aqui, principalmente participando desse novo empreendimento que é a TV Maracanã. Estou muito feliz por isso. Professora Valquíria, todo empreendedor é também um visionário. Quando a senhora fundou o Carlos Lobo, era uma pequena escola infantil, mas é claro que a senhora já tinha em mente muitos planos de crescimento. Mas ainda que a senhora esperasse e trabalhasse por esse crescimento, a senhora chegou a imaginar algum dia que o Carlos Lobo iria se desenvolver ao ponto de alcançar toda essa estrutura que ele tem hoje? Bom, na realidade, nós vimos de uma cultura onde a gente é até ensinada, quando criança, a não achar que vai conseguir alçar maiores voos, né? Infelizmente, isso é uma realidade, mas, de fato, eu sou uma pessoa que me considero bastante intuitiva, tá? E eu sempre acredito e acreditei que as coisas realmente boas acontecem na minha vida. E quando eu decidi fundar o Colégio Carlos Lobo, antigamente chamado de Lobinho, já relacionado por causa do meu nome, Valquíria Lobo, e a intenção era trabalhar realmente somente com crianças, né? E não achava realmente que o negócio ia prosperar como tal. Fomos bastante abençoados, né? E, de fato, aconteceu. Estamos aqui com o Colégio Carlos Lobo, ensinando as crianças até a universidade. Inclusive, professora Valquíria, realmente transmite o seu espírito empreendedor, porque o Colégio Carlos Lobo começou infantil, foi para o ensino médio e agora alcançou a maioridade, é a universidade também, né? Nós hoje temos, desde 2008, uma parceria com a Universidade Paulista, que acreditamos na educação à distância, né? Somos pioneiros em Maracanaú com a educação à distância, e isso para nós é de suma importância, porque desde pequenininha, desde nova, a minha mãe sempre dizia assim, eu nunca esqueci disso, que eu não ia dar para nada no sentido de trabalho, porque eu era uma jovenzinha, uma criança que gostava muito de fazer tudo ao mesmo tempo. Tadinha da mamãe, né, que já está no céu, ela não entendia naquela época que eu já estava sendo preparada para a globalização, né? Hoje em dia, com a internet, com as redes sociais e com essa nova engrenagem da informática, né? A gente tem que ser realmente essa pessoa bem polivalente mesmo, globalizada, vamos dizer assim. Professora Valquíria, nós sabemos que o Colégio Carlos Lobo, ele prioriza a política do acompanhamento e do atendimento humano e individual, mas também dá bastante ênfase à modernidade, né? A senhora investe em sistemas de ensino com suporte tecnológico, pessoalmente é uma pessoa bastante antenada, né, com as novidades, gosta muito de redes sociais, mantém uma conexão com seus alunos. Esse traço da sua personalidade de se reinventar, de acompanhar as mudanças, é algo que já vem de berço ou a senhora sentiu no dia a dia a necessidade de se adaptar aos novos tempos? Luciana, é o seguinte, como eu falei anteriormente, eu acredito sim, já vem de berço. Eu sempre fui muito impulsiva, sempre fui uma pessoa que não gosta de ficar parada, tá? E não me perdoo se eu não acompanhar essa modernidade. Eu cobro de mim mesmo. Eu acho que antes da gente superar qualquer pessoa, a gente precisa se superar, né?
Então, realmente é uma coisa que já vem de berço, é da minha própria natureza humana. Eu gosto de empreender exatamente naquilo que leva a gente para o futuro. Professora, toda mãe precisa lidar, pelo menos uma vez na vida, com a saída do seu filho do ninho, né? E geralmente isso traz uma carga emocional muito forte, precisa superar esse sentimento de perda do filho para o mundo. De certa forma, a senhora precisou e ainda precisa lidar várias vezes com isso, né? Porque a escola cria elos muito fortes, quase maternais com os alunos, e chega o dia em que eles vão aí seguir novos caminhos. Como é que a senhora administra essas perdas, né? E as emoções que envolvem esse processo? Como uma mãe, é exatamente isso. Quando a gente perde um aluno porque ele termina o ensino médio, ele passa no vestibular, é um motivo de contentamento, mas mesmo assim deixa em nós muita saudade, principalmente quando os jovens estão na escola desde criança. Mas também tem outras perdas, que é quando as crianças saem da escola antes de chegar para ir para uma faculdade ou terminar o ensino médio, que deixa a gente de luto, né? Toda vida é como a mãe, um filho casa, ela nunca se acostuma, o filho vai viajar para o exterior, para uma cidade para concluir um trabalho, trabalhar, e a mãe sempre fica triste, né? Mas a gente sabe que, no caso de quem se forma e quem termina o ensino médio e passa no vestibular, realmente é uma satisfação e um desejo imenso, porque a gente gosta, porque sabe que o sucesso deles é o que traz fazer valer todo o trabalho que a gente teve durante esse período. O que eu acho, inclusive, mais bacana, eu acompanho a página do Colégio Carlos Lobo no Facebook, a senhora que administra, a senhora sempre posta o momento em que eles passam no vestibular, acompanham muito isso, eu acho isso muito bacana. Eu sou fã das redes sociais. Eu me considero realmente, como você falou, uma pessoa muito antenada. E não gosto daquelas coisas muito certinhas, não. Eu gosto de interagir de uma forma bem espontânea, tá? E o que eu mais gosto quando eu estou no Facebook, por exemplo, é o grande respeito que as pessoas têm pela nossa escola e por mim, né? Eu não tenho problemas com o Facebook. Então, as redes sociais, as novas tecnologias, eu acho que, para que eu acompanhe, vou fazer já mais um aninho de vida, mas eu acho que a forma é o canal mais estreito que eu tenho, principalmente com meus alunos, né? Com os meus, né? Porque eu, como mãe, eu gosto de dizer que eles são meus. Professora Valquíria, um tema que vem sendo bastante discutido na atualidade é a questão da valorização do professor. E geralmente essa discussão gira muito em torno da remuneração, que, claro, é um fator fundamental e que cabe em grande parte ao poder público promover uma reforma. No entanto, há um outro fator que às vezes é esquecido, que é a valorização moral do professor. Historicamente, professores nunca foram conhecidos por receber bons salários, mas pelo menos eles tinham um reconhecimento como autoridade, né, junto às famílias, junto à educação das crianças e dos jovens. Hoje, infelizmente, nós presenciamos casos lamentáveis de agressões físicas e psicológicas contra os professores e, no geral, a impressão que dá é que eles perderam uma boa parte do reconhecimento social. No caso da senhora que lida com as crianças, com os jovens e com os pais, na sua opinião, o que poderia ser feito pelas famílias e pela sociedade no geral para promover e resgatar a valorização moral do professor? Bom, eu acho essa sua pergunta bastante inteligente e pertinente, né? A gente realmente só escuta as pessoas lutarem, fazendo greves pelas questões salariais. A gente reconhece que os professores deveriam ser melhores pagos, tudo isso é de fundamental importância. A gente, na nossa escola, a gente procura fazer jus ao que os professores realmente merecem dentro das nossas possibilidades. E eu acredito que os nossos professores, por exemplo, na questão salarial,
eles têm muito tempo na escola, eles gostam da escola, e eu acho que nós somos uma escola cidadã mesmo, né? A gente procura, dentro das nossas possibilidades, prestar conta de todas as questões trabalhistas. Professores trabalham conosco com vínculo empregatício, não demoramos para que isso seja feito. Então, isso é uma realidade, né? Agora, o que eu achei mais importante nessa pergunta foi quando você perguntou sobre as questões morais, né? As questões. Eu acho que qualquer ser humano, ele precisa ter retidão na vida, né? Eles precisam andar corretamente, fazer as coisas corretamente. Se eu sou um educador, não um professor, um educador, eu preciso ter padrões de vivência, eu preciso ter princípios onde não mexa com a minha integridade moral. Eu acho que está realmente uma grande inversão de valores com relação às famílias, né? Porque você sabe que hoje tudo é possível, tudo pode, está aí as mídias, as redes sociais facilitando que hoje que está errado é o que é certo, está uma confusão muito grande. Mas eu acho que também não está certo que o professor não está sendo reconhecido pelas famílias, né? Mas isso não é só com o professor, os pais também estão perdendo até, com tantas leis criadas, umas boas e outras não tão boas, de que não pode criar o filho, cria o filho assim ou assado. Mas eu acho que o educador, não o professor, ele também precisa revisar suas próprias posturas, né? Ele se iguala muito com os alunos, né? Eles precisam ser profissional em qualquer momento, eles precisam ser profissionais até dormindo. Precisam ser profissionais até debaixo d'água. Não dá para mim ser um professor em sala de aula e na rua ser uma pessoa diferente. Eu tenho que ser. Então, eu acho que também nós, educadores, precisamos rever isso, para resgatar essa falta de valorização moral, né? Então, acho que tem que ser refletido isso. Os professores, a gente já não sabe mais quem é professor e o aluno, então isso passa a imagem negativa nossa. Professores, nós educadores, precisamos ter retidão, precisamos ter um comportamento relativamente idôneo, um bom caráter, boas posturas, né? Isso é um ponto que eu bato firme, muito firme. Eu acho que grande parte dessa desvalorização também vem do professor. Ele não vai para a luta para ser respeitado enquanto professor. Ele vai muito para a luta para ser respeitado, para ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que ele tem que fazer essa luta também. Ele tem que reivindicar essas questões e partindo dele, sendo um educador, não somente um professor, um dador de aula. Professora Valquíria Lobo, a senhora fez história na educação em Maracanaú e é também uma observadora atenta. Com base nesse seu conhecimento, na sua experiência, qual é a análise que a senhora faz da educação em Maracanaú, os pontos em que a senhora identifica melhorias e as suas sugestões para aperfeiçoar os pontos que ainda precisam de mais atenção, mais investimento? Nas questões políticas educacionais, embasadas dentro da própria Prefeitura de Maracanaú, eu não sou muito conhecedora, né? Eu não sou realmente, não atuo lá. Mas eu acho o seguinte, eu sempre achei o professor Marcelo, o nosso secretário de Educação, um homem muito competente, uma pessoa competente. Tanto é competente que ele está há muitos anos dirigindo o professorado e as escolas de Maracanaú. As questões políticas, todas são bem intencionadas, né? Mas a gente sabe que é algo mais lento, porque o universo é muito grande. E tem outras questões políticas que eu realmente não me acho competente para falar. Agora, sugerindo, eu acho assim, eu acho que Maracanaú, principalmente para as pessoas mais carentes, necessitaria da educação, do sistema integral nas escolas do nosso município. Porque tem muitas crianças que necessitam, muitos pais que precisam trabalhar. Então, eu acho que deveria ter um forte investimento.
Professora Valquíria, nós sempre finalizamos a nossa entrevista com uma pergunta que já virou tradicional no programa Colóquio, até para manter o feedback com o nosso público e com os nossos entrevistados. Na sua opinião, qual a contribuição que a TV Maracanã poderá exercer para Maracanaú no ofício da comunicação e no exercício da democracia? Eu tive a oportunidade de conhecer o professor Santos. Gostei demais dele, gostei da franqueza e das intenções. Eu acho que tem uma coisa que diz que de muitas intenções, né, o mundo está cheio, mas a gente tem que realmente verificar como as coisas acontecem. Gostei quando ele falou para mim, pessoalmente, que queria fazer uma TV, queria que a TV Maracanã fosse uma TV de coisas boas. Aí muita gente diz, o que coisa boa não dá Ibope. Eu creio assim que na realidade ele não está em busca que a TV Maracanã dê Ibope. Ele está em busca que a TV Maracanã ela preste um serviço à nossa comunidade, né? Bom, professora Valquíria, eu gostaria de agradecer mais uma vez por a senhora ter aceitado o convite para essa entrevista. Quero aproveitar a oportunidade para reforçar publicamente a admiração que eu tenho pela senhora. Como administradora, como educadora, como mulher, a senhora enaltece a classe feminina com as suas qualidades. Em nome da TV Maracanã, eu desejo muito sucesso ao Colégio Carlos Lobo e à senhora em particular. Bom. Eu só tenho que agradecer à TV Maracanã, a você, Luciana, e o Carlos Lobo também agradece em nome de toda a nossa equipe pedagógica, tá? Estão todos aguardando esse momento dessa entrevista com muita expectativa. Foi um prazer imenso estar com vocês. Bom, meus amigos, encerramos por hoje mais uma edição do programa Colóquio. Eu, Luciana Benevides, agradeço a audiência de vocês e convido a todos a permanecerem ligados na nossa programação. Fiquem com Deus e até a próxima.